Começando mais um vídeo hoje, eu vou falar para vocês sobre o maior contrato que eu assinei na minha vida. E se você quiser assinar esse contrato, se prepara, porque ele vai invadir a sua vida. Mas vai invadir a sua vida, vai invadir seus pensamentos, vai invadir a sua conta bancária, vai invadir o seu emocional, vai invadir os seus amigos, as amizades que você faz e vai invadir seus hábitos. Para ser sincero, eu tinha uma pureza no coração quando eu fiz esse contrato e Deus reconhece a pureza e a bondade das pessoas. Reconhece. E eu agradeço a Deus porque eu não sabia mais o que eu queria fazer. Esse contrato se deu quando eu comecei a ficar doente, lá em 2001 para 2002. Eu tinha tudo e não tinha nada. Eu era apenas um rapaz latino-americano. Eu era um rapaz que tinha um bom salário, que tinha um bom emprego, solteiro, não estava feliz com a vida que levava. Certo? Não, eu não estava feliz com essa vida que levava. Tinha alguma coisa acontecendo comigo que eu tinha tudo, mas não tinha nada. Eu precisava mudar alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer. Então eu recorri àquilo que é mais simples e mais intuitivo quando você nasceu num berço em que Deus e a espiritualidade existem independente da religião. Eu sofri em silêncio porque eu recebia elogios das pessoas, recebia elogio das pessoas que diziam assim: nossa, parabéns, Bruno, você é incrível, hein? Você está conseguindo tudo, parabéns pelo seu carro, parabéns por tudo, hein? Nossa, que legal. Aí eu ficava muito feliz, nossa, não. Ficava triste porque as pessoas estavam dando elogios para a vida que eu tinha, enquanto que eu não estava me sentindo feliz com o que as pessoas estavam me elogiando. Então elas estavam me elogiando pelo bom emprego, elas estavam me elogiando pela promoção, elas estavam elogiando pelo meu carro novo, elas estavam me elogiando pelas mudanças que na régua delas era um bom número. Mas todos os dias de manhã eu acordava no meu apartamento em Porto Alegre, na rua Marco Polo, travessa com a Avenida do Forte, paralela com a Sertório. Eu pegava o espelho do meu apartamento alugado, um apartamento muito aconchegante. Eu fitava os meus olhos no espelho e me perguntava quem é você que não sou eu aí dentro. Então essa é o maior vazio, a maior dor que um ser humano pode enfrentar. Quem é você que não sou eu aí dentro? E eu me perguntava, olhando os meus olhos fixamente, eu não perguntava. E aquilo foi me consumindo, porque cada vez que eu perguntava para mim mesmo, quem é você que não sou eu aí dentro? Adivinha? Eu me sentia mal, porque eu não conseguia responder. É como se eu olhasse assim, eu não me reconhecia. Eu não me via lá dentro. E eu comecei a falar, pai, eu acabei de me formar, eu tenho 20 e poucos anos aí, 24, 23, não sei. A vida não é essa que eu quero, não. Porque eu tive um paradigma que eu tinha que estudar bastante para eu me formar, porque eu sou do interior, para eu arrumar um bom emprego numa firma. Eu já tinha tudo isso. E daí? Mas não era isso que ia dar felicidade para os outros? E eu não sou feliz igual? E as pessoas me elogiavam por aquilo que eles falavam que era feliz, mas não era feliz. Só que graças ao bom Deus eu nunca aceitei aquilo que me incomoda. Eu nunca tratei, da forma errada. Eu nunca tapei o sol com a peneira. Se tem uma qualidade que eu tenho, tá ruim, tem que mudar. Eu nunca me prendo a nada que não seja alinhado comigo. Eu posso até ficar em algo que está doendo, que está difícil, que está me machucando, porque eu vejo um propósito naquilo. Mas a partir do momento que eu estou em algo que não combina, eu não tenho propósito com aquilo, eu não sofro por algo que eu não preciso sofrer. Escrevo uma coisa: dores na vida são inevitáveis, mas a quantidade de sofrimento é evitável sim. Dores são inevitáveis, mas a quantidade de sofrimento é opcional. Peguem essa frase. E eu comecei a perceber, falei, não, estou me sentindo mal, estou triste e não estou feliz. É uma dor de um processo. Mas a quantidade que eu vou sofrer disso é opcional. E eu tomei uma decisão. Que eu ia mudar. E como é que eu fiz isso? Comecei a orar a Deus, pedindo ajuda, do meu jeito, tá? Do meu jeito. Eu sou católico de batismo, sempre tive a espiritualidade do meu coração. A minha mãe teve uma experiência na família em que meu irmão Gustavo foi salvo pela cirurgia da mesa branca, a cirurgia espírita.
E o Espiritismo passou a fazer parte da nossa vida. A gente começou a ler o Evangelho em casa pelo Espiritismo e não pelo cristianismo. É que louco. Era uma coisa que fazia mais sentido e a gente começou a viver o Evangelho em casa por isso. E agradeço a minha mãe que deve estar assistindo esse vídeo, que sempre trouxe essa consciência do respeito às religiões, universalismo. E, infelizmente, meu avô é um católico, mora no céu hoje, há muito tempo já ele está lá. Ele não podia falar qualquer coisa linha daquilo. E minha mãe foi uma contraventora da família quando ela foi para os seus estudos espirituais, quânticos e tudo mais. Agradeço muito a ela. Por quê? Porque o verdadeiro fruto do universalismo é o amor. Da mesma maneira, uma pessoa não defenda a sua religião se ela não tiver amor. Que tu não defenda o seu caminho espiritual se você não defender com amor. Porque quando alguém defende com arrogância, com ataque, com vaidade, eu já nem quero saber dela, porque ela não é instrumento, ela não é modelo daquilo que ela prega. Ontem eu estava falando, por que eu respeito tanto o espiritismo? Porque eu olho para o Divaldo Franco e eu falo, eu queria ser um homem assim. Eu olho para o Chico Xavier e falo, eu queria ser um ser humano assim. Eu olho para o Ricardo Mello, que é um expoente do espiritismo, eu falo, cara, que ser humano. Então eu vejo muitos bons representantes. Veja, eu não sou espírita, eu sou estudante do espiritismo, tá? Sempre fui. Eu olho e falo, que ser humano massa. Então, para mim, a pessoa fala, não, você tem que participar daqui. Eu olho e eu vejo, não vejo coisa legal. Então, aí, eu sempre tinha esse conflito. E eu falava, Deus, eu quero trabalhar para você. Então, aí, o que eu fiz? Procurei um grupo de jovens lá perto onde eu morava. Puta burocracia. Falei, não é aqui. Sou católico, mas nessa linha não serve para mim. Aí falei, já sei. Minha mãe, ela estudou espiritismo, a gente foi ajudado pelo espiritismo, vou procurar um grupo espírita. Fui procurar um grupo espírita. Ela falou, claro, você quer ajudar, você quer alguma coisa? Quero ajudar, quero fazer caridade, quero ajudar. Fica tranquilo, mediúnico 1, mediúnico 2, mediúnico 3, mediúnico 4, mediúnico 5, mediúnico 6. Quando você estudar esses 6, você está pronto para dar passe de centro espírita, que é quando você vai ajudar as pessoas. Tá bom. Quanto tempo demora? 6 meses? Não, 6 anos, 1 por ano. Eu falei, beleza, nunca mais voltei. E aí eu vou contar para vocês que procurei amigos e esses amigos, eles me levaram a pensar que eu era doido, porque eu tinha uma conexão muito forte com Deus. Eu também fui para esse caminho que algumas pessoas falavam que eu sentia essa sensibilidade, era doideira, que eu baixasse a cabeça e trabalhasse. Então eu não me encaixava e eu achava que eu era uma pessoa diferente. Então eu falei, Deus, eu quero fazer um match contigo, eu quero trabalhar na tua obra. Eu quero trabalhar no seu caminho. E eu sempre tive contato com ele, o Mestre Jesus. E eu quero fazer um trabalho diferente. Escute essa, eu quero fazer algo que nunca ninguém fez. Nunca contei o que eu estou contando aqui para vocês, para ninguém. Só Patrícia Cândido sabe. Deus, eu quero fazer algo que ninguém faz, eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa que tenha a ver com a minha alma. Me realiza no teu plano, Pai. Me ajuda a ser diferente, me dá força para vencer aquilo que eu não consigo. Eu sei que eu sou complicado porque eu moro de mim mesmo. Como diz o filósofo Tiririca, eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu estava. Então, Deus, me ajuda a sair dessas falhas, dessa versão Bruno que briga, dessa versão Bruno que se estressa. E Deus fez um milagre em mim. Ele começou a me trazer caminhos que começaram a desplacar de mim as programações antigas, as verdades relativas, e começou a me trazer um caminho de verdades universais. Mas tudo começou numa decisão tomada. Eu me ajoelhei diante de Deus tantas vezes que eu já fiz isso na minha jornada, e eu fiz aquilo que eu chamo de oração perigosa, e alguns de vocês têm a oração perigosa, outros não têm. Quem faz a oração perigosa aí? Escreva perigosa, para eu saber que você sabe do que eu estou falando, tá? Eu comecei a fazer a oração perigosa, e aí comecei a seguir, e a minha vida começou a ser transformada de um jeito. Então eu entrei no caminho das terapias naturais, comecei a estudar Reiki. No meio que eu estudo Reiki, veja, eu achei que o meu caminho era o Reiki. O meu caminho não era o Reiki, o meu caminho era esse aqui. Ó. E quando eu começo a estudar o Reiki, eu começo a energizar as plantas. Não é a de 4 etapas, é a oração perigosa, aquela que ajusta o propósito. Tá?
Essa daí não está aberta no YouTube. Essa é uma paga. É uma meditação, um processo que eu fiz que não é baratinho, mas é pago, tá? Então, aí o que aconteceu foi que eu peguei aquilo, levei muito a sério. E eu comecei a ter sinais de coisa. Então, o Reiki me levou ao estudo das plantas. E aí, eu cheguei na energia das plantas e quando eu fui estudar um fenômeno que estava me acontecendo, na época tinha Yahoo e Alta Vista, não tinha nem Google. E eu não falava inglês, desenrolava ali qualquer coisa. Daí eu cheguei e falei assim para um amigo meu que trabalhava no comércio exterior, na indústria que eu trabalhava. Eu falei para ele, irmão, posso te pedir uma coisa, me ajuda aí? A gente começou a fazer pesquisa, não tinha tradutor, não tinha nada. Ele falava francês, inglês e alemão. Eu falei, me ajuda aí a fazer uma pesquisa nessas línguas, ver se a gente acha algo dessa abordagem que eu estou fazendo, porque é o seguinte, as plantas têm um campo de energia, cara. As plantas têm uma energia. As plantas têm uma coisa, as pessoas não estão vendo, só se fala de floral, ou só se fala de ervas de poder, segundo as religiões afro. Por que essa planta é boa? Porque é de Oxalá. Eu não tenho nada contra o Oxalá. Oxalá tudo indica que é o nosso Mestre Jesus, o Cristo. Agora, o que eu quero? Porque eu vou explicar. Eu sou químico, trabalho no laboratório. Por que a alfazema ou por que a arruda funciona? Porque é a planta de Oxalá. Sai para lá, para você entender esse mecanismo. Eu saquei que a partir do momento que eu fiz uma aliança séria com Deus, uma aliança em que eu ia fazer o que tinha que ser feito, ia mudar como tinha que ser mudado, no outro dia começaram a aparecer situações para mim. E é aí que as pessoas não entendem. É aí que as pessoas não entendem o grande diferencial. Quando você pede para Deus, Ele te dá, mas você não faz. Então, o que eu quero dizer a todos vocês com sinceridade absurda é que quando você fizer essa aliança com Deus, vai vir. E como muitas vezes já veio e você não se apossou do novo, por medo de trocar de emprego, por medo de trocar de carro, por medo de trocar de qualquer coisa, por medo de sair do velho e ir para o novo. E aí você falou, Deus, eu faço tudo, eu quero viver a sua vida, eu quero viver seu chamado. Aí aparece aquela intuição, muda de cidade, você não vai. Aí aparece aquela intuição, separa, você não separa. Aparece aquela intuição, perdoa, você não perdoa. Aparece aquela intuição, desliga a TV e começa a estudar, você não faz. Então, na hora de pedir a Deus uma mudança de planos, você é fervoroso, mas na hora de escutar o que ele fala, você não escuta porra nenhuma. Tudo se deu no dia que eu estava em dúvida. Eu estava para sair da indústria. Esse estava para sair da indústria foi muito pesado para mim. Ai, meu Deus, esse dinheiro, se eu conseguir trabalhar, eu já começava a atender como terapeuta, eu atendi 2 anos de graça, não tinha coragem de cobrar. Por isso que eu fui para a prosperidade depois, porque eu aprendi, hoje eu ensino terapeutas. Inclusive, quem é terapeuta, se liga que esse mês eu vou fazer uma ação para todo mundo que é terapeuta, que é meu aluno, depois eu falo, tá? Vai ter uma maestria terapêutica de novo. Então, aí eu fiquei falei, meu Deus, me ajuda. E aí eu fiquei naquela oração, eu tinha que sair da indústria, eu já sabia que eu tinha que sair da indústria. Eu já estava sentindo o chamado das plantas e eu tinha que terminar o livro. Eu sabia, eu estava naquela conexão, falei, eu tenho que sair, mas eu não tinha coragem, era 4.500 de salário. Hoje esse salário é bom, quanto mais há 20 anos. Aí eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair, não, vamos lá, vai. Eu não conseguia. Aí eu fiquei rezando, pai, me ajuda a fazer aquilo que eu não tenho coragem de fazer. Eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses com uma bola de fogo aqui no estômago. Meu Deus, quando eu falar para os meus pais, eu nem morava com os meus pais. Meu Deus, quando eu falar para os meus amigos, e se eu me arrepender? E se eu nunca mais ganhar isso? E se? O nome disso é falta de fé, falta de conexão. Quem não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar. Vou repetir, quem não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar. E se eu estou muito possuído hoje, vocês levem em conta, e os novos, calma, que não é sempre assim. Eu sempre falo essas coisas. Quem não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar. E quem está no Instagram, vem para o YouTube, por favor, porque eu vou pôr slides. Aí acontece nesse sentido aí, o que acontece, meu povo? Um negócio assim, ó, maluco. Um negócio maluco. De quebrar conceitos de tudo que eu acreditava. Então, o Ivoni falou, estou estudante de psicologia. E se você tiver, começar a fazer oração perigosa e ver que não é psicologia? Só estou dando um exemplo. Você teria coragem de abandonar? E se você estiver no meio de um relacionamento de 7 anos, você vê que está quase a casar, você vê que não é por isso. E se você acabou de dedicar a sua vida a construir uma casa e você nem terminou de pagar, e você vê que não é isso. Eu não estou falando de decisões precipitadas, eu só estou colocando você em contato com o cheque. Eu trabalhei e batalhei e estudei que nem um doido para conseguir aquela carreira, para conseguir aquele emprego.
E quando eu estava mais ou menos 2 anos, 1 ano e 8 meses, desfrutando daquilo que trabalhei 10 anos, percebi que não era nada daquilo. Então eu tinha 2 saídas: continuar me drogando, não com drogas ilícitas, tomando remédio, fugindo, consumindo coisas como excesso de comida, excesso de outras coisas, que eu nem vou falar aqui, né? Me distraindo, ou eu ia fazer a mudança. Eu falei, vou fazer a mudança. E aí começa essa aliança com Deus. Mas eu estava cagado. Estava que não passava nem a Wi-Fi. E comecei a orar, pedir para Deus, eu sei que eu tenho que fazer, mas não consigo fazer. E eu dormi. Porque veja, fazendo conta, quanto que eu cobrava por consulta, estava começando a cobrar, eu tinha que atender um monte de gente para faturar R$1.200. Enquanto que o meu salário era 3 vezes isso, 4 vezes isso. Eu orei. E eu enxergo, quando eu pego no sono, meio num transe, eu vou descendo, eu chego num jardim, numa gruta, numa floresta, num lugar aconchegante, que era no fundo da floresta. Eu sentia uma atmosfera cintilar. Era como o físico estava quase não físico, e ali tinha a presença de 2 seres que eu sempre me conectei profundamente. Um deles era Satya Sai Baba, um guru indiano que tem histórias lindíssimas e que sempre me conectei com ele. Nunca tive coragem de visitá-lo presencialmente, mas aprendi lá nos ensinamentos do Reiki o quanto ele era um ser diferente. Ele já não vive entre nós, mas ele ainda é muito importante para mim. Ele era um ser físico, já vivendo na Terra, como pode ser o próprio Divaldo Franco. Não estou endeusando, estou dizendo que era uma referência para mim. Segundo ser que eu vi, Jesus My Friend, o mestre. Satya Sai Baba não falou nada para mim nessa visão, mas Jesus falou. Falou palavras que entraram no meu coração. E aí eu lembro a música do Renato Russo. Essas palavras vão entrar no coração, vou sofrer as consequências. Bom, e Jesus olhou para mim e telepaticamente falou, Bruno, não abandona meu povo. Só que ele não falou isso, eu escutei. Quando ele falou, Bruno, não abandona meu povo, parece que ligaram um choque dentro de mim e fez... Ó, vocês conseguem ver, não vai dar para ver a definição da câmera, estou muito arrepiado hoje. E aí eu acordei chorando, mas chorando... Deixa eu te falar, sempre que uma presença divina estreita muito com você, você não aguenta a vibração e você chora, ou você ri, ou você solta pum, ou você boceja muito, ou você faz tudo junto, tá? Parênteses. Acordei daquilo e falei, deixa. Naquela semana, tive coragem de sair da empresa. Naquela semana. E ali eu fiz um acordo com ele. Falei, tá bom. Mal começou meu trabalho e eu comecei. Planta, erva, um trabalho inédito. 3 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas. Não, hoje não. Hoje vocês têm que começar grande. Tem que ter 10 mil pessoas online. Tem que ter 50 pessoas na minha sala. 1, 2... Uma explicando, melhorando, atualizando. Com as pessoas eu melhorava. Você não tem noção que eu dei de palestra, o que eu tomei de tapa na cara, o que eu tomei de porta fechada, para eu melhorar a fitoenergética. Beleza! E daí quando eu lancei o primeiro livro, já lancei perfeito. Que nada, um livrinho assim, cheio de erro. E eu estudando as plantas e aquilo mudando quem eu era, e tratamentos, e as pessoas mudando, e tratamentos, e mudanças. Só que eu estava totalmente focado em trazer a fitoenergética para o mundo. Mas eu não sabia fazer dinheiro. Então, o que aconteceu? Eu tirei um dinheiro de um ajuste, um acerto que eu fiz na empresa, e eu fui gastando tudo. Foi 2 anos sem ganhar, que não pagava nem para nada. E eu me dediquei àquilo. Então, a maior parte das coisas que a gente faz, a gente tem que ter coragem de se lançar sem garantias. Eu tinha uma garantia, meu amigo Luciano Scala. Deus falou comigo, o Mestre Jesus falou comigo. Ele é o pai do projeto Bruno Gimenez na Terra. Ele é o pai do projeto Luz da Serra. E ele veio e me falou aquilo e eu falei, vou fazer. E muitas vezes eu voltava para a minha condição de cachorro humana e ficava com medo, e ficava com dificuldade, ficava com isso, aquilo.
Respira, relaxa, vinha informação. E aí, uma vez eu começo a trabalhar com o estudo das plantas, eu já estou com 60 plantas catalogadas, já sei fazer tratamento, resultado, as pessoas tratando a verdadeira causa das doenças, fitoenergética, nunca ouvi falar isso, palestrinha, as pessoas doidas, eu dando treinamento de 30 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, opa, legal, 5 pessoas, a Patrícia começa a entrar na minha vida ali também, a gente começa a trabalhar junto, beleza, aí eu vejo uma pessoa que começa a fazer, no meu ciclo de amizades, algo parecido com um entendimento que parecia plágio, mas não era plágio. E aí eu fervorosamente começo a rezar e falo, pai, como é que eu posso, escute essa, como é que eu posso me prevenir disso, meu Deus? E não via resposta. Não via resposta. E por que não via resposta? Porque o seu desespero na hora de pedir está perdoado. Mas na hora de receber, você tem que estar em ambiente de reflexão calma. Até que um dia, algo falou comigo e falou, é a sua retidão de caráter que vai te proteger. Naquele momento eu parei de transferir para Deus a necessidade de me proteger e transferir para mim, para minha retidão de caráter, para dizer sim quando tem que dizer sim, para dizer não quando tem que dizer não, para não me corromper. E o se corromper, vocês não acham que é dessas coisas mundanas. Às vezes, se corromper é você se distrair. Você não percebe que quando você escolhe o livro errado para ler, você pode estar se corrompendo. Você não percebe que quando você vai numa festa fútil, ao invés de ir num evento que vai te mudar, você está se corrompendo. Você não percebe que ao invés de encontrar o seu grupo que estuda espiritualidade, sua igreja, sua sinagoga, seu ritual, sua sessão espírita, porque você vai num outro lugar que, hoje eu não vou, você está se corrompendo. Se corromper é tomar decisão desalinhada com a alma, simples assim. Se corromper não é roubar, matar por dinheiro. Não, se corromper é menos que isso. Então a força veio e falou para mim, se você tiver retidão de caráter, você muda. Se você tiver retidão de caráter, você segue. E foi. A fitoenergética explodiu. Só que ela foi explodir em que ano? Em 2013. E que ano que eu saí da indústria? Outubro de 2002. Quando que ela explodiu? 11 anos depois. Esse livro, que é a primeira publicação oficial, que ele era fininho, demorou 11 anos para bater mais vendidos da Veja. O curso Fitoenergética, que fez um extremo sucesso, era completíssimo, foi em 2013. E aí eu pergunto para você, meu povo, você tem força para, pelo teu sonho e pelo acordo e o contrato que você fez com Deus, não é um contrato assinado, não, é aqui, de persistir e seguir porque você enxerga padrões e sinais. Eu trouxe a fitoenergética e eu combinei com Deus que a gente ia fazer isso. Eu sou muito grato que o Paulo Henrique, meu sócio, sempre comprou a ideia da fitoenergética. Tem uma história engraçada que eu não vou contar hoje. A Patrícia sempre amou, ela diz que é a coisa que ela mais gosta de ensinar. E a gente não parou. E eu não vou parar. E a todos vocês que são alunos aqui, seguidores aqui do Casa de Luz, eu quero dizer a vocês, a fitoenergética é um pedido de Deus para mim. A fitoenergética é uma revelação muito especial e ela tem um importante episódio no momento atual da humanidade. As pessoas estão se desconectando totalmente de Deus. As pessoas não gostam de uma espiritualidade dogmática, eu entendo. E eu aprendi a viver a minha espiritualidade através do caminho das plantas. E muitos de vocês vão achar que o caminho das plantas é tomar chazinho. Não é. É um caminho que sutiliza a tua energia. E a partir do momento que isso utiliza a tua energia, você começa a escutar Deus, você começa a entender o seu chamado, você começa a ter noção das decisões prioritárias e não das decisões que te corrompem. Então, todos vocês que fazem Casa de Luz, eu quero te dizer, eu não posso falar a palavra obrigatória. Eu vou falar para vocês, se eu fosse você e você gosta do meu trabalho, você tem que fazer pelo menos o alquimista das ervas. Ah, Bruno, mas eu não tenho dinheiro. É verdade, muitos de vocês não têm. É verdade, muitos de vocês perderam poder aquisitivo nos últimos 2, 3 anos. É verdade, todo mundo perdeu. E é por isso que a gente fez uma coisa muito doida, uma coisa muito simples. A gente está liberando um curso introdutório de fitoenergética para qualquer pessoa poder comprar, que é o curso Alquimista das Ervas. Esse curso, ele é nada mais, nada menos do que tudo que você precisa para entender essa jornada, conhecer essa história. E ele custa apenas R$ 29,90 e não R$ 497. Foi uma ideia que a gente teve. Então eu quero convidar todos vocês a entrar em luzdaserra.com.br/casa agora
e garantir o acesso a esse treinamento. 1 ano de acesso e mais um monte de coisa aqui. Você vai entrar e já vai começar a estudar. Então, aqui no luzdaserra.com.br/casa, você já consegue entrar no curso, tá? Então, eu vou te contar aqui um pouquinho sobre a história da fitoenergética para você, tá? Vamos junto. Eu quero que você veja isso aqui, porque uma vez que você entender, você vai saber que as coisas têm um processo de mudança. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês alguns slides simples. É o começo da fitoenergética. Preste atenção nessa foto. Essa foto tem bem lá à esquerda a minha sobrinha Edna. Atrás o Paulinho, que é ex-marido da Vera. A Vera é uma das pessoas mais importantes da minha vida nessa fase do Rio Grande do Sul, que infelizmente mora no céu com Deus. A Vera foi embora muito cedo. Aqui no meio, 2 pessoas que compraram a primeira edição do livro. O cabeção lá no meio eu, uma colega da Patrícia entre eu e a Paty, uma colega da Patrícia no meio, uma outra colega e o PH. Foi uma palestra sobre fitoenergética. Quantos livros estão na foto? 2. Cada livro desse me dava R$ 7,50 de lucro e eu desesperado por esse lucro para eu poder pagar os custos do salão que a gente tinha alugado. Claro que não pagou. Claro. Então esse daí era um dos primeiras palestras que eu dei do lançamento do livro. Já tinha lançado o livro. Já tinha saído a fase sem livro, mas vamos lá, vou continuar mostrando para vocês aqui, para que vocês possam ver. Aqui, um dos lançamentos à esquerda que eu fiz no Museu de Guaíba. Então, esses livros todos empilhados é para que a foto ficasse bonita. Mas familiares e amigos foram. E a gente começou a divulgar. 5, 6 pessoas não pagavam nem os custos. Ali na foto do lado direito, eu estou com um painel que vocês podem ver que tem umas fotos, são as fotos Kirlian, as fotos bioeletrográficas. E eu estou dando palestra só para essa linha da frente. Eu fui num auditório que tinha espaço para 100 pessoas, mas a gente só conseguiu umas 15. Cidade de Cidreira, no Rio Grande do Sul. Não é fácil ir lá, não. Essa daí é uma palestra que eu dei em Sapucaia do Sul. Um auditório muito legal. E ali atrás eu explicando fitoenergética para as pessoas. Difícil, delicado, pouca gente também. Esse dia ainda teve umas 30 pessoas. Esse daqui é os nossos primeiros passos em ascensão. Uma turma de fitoenergética completa, que é o que seria a pós-graduação da fito hoje. Essa daí tá. E eu quero chamar a atenção que lá embaixo nós estamos vendo o Nico e a Amanda Andréia, meus amigos queridos. A Amanda do Ho'oponopono. Tá bom? E aqui à direita, talvez vocês saibam ou não, mas o Bruno e a Patrícia já tiveram um programa de TV, chamava Sintonia de Luz, era no canal 14 da TV Caxias, em Caxias do Sul. Esse aqui é um pouco da jornada, para que vocês possam ver um pouco dessa história. Aí, eu misturei um pouco as fotos, e essa é uma foto já quando eu estou fazendo o lançamento do meu livro Mulher, a Essência de que o Mundo Precisa. É na Feira do Livro de Porto Alegre, e a alegria que eu senti quando aparecia alguns desses eventos que tinha mais gente. Não significava que a gente ia vender livro, não. Só que tinha gente. Aqui começam os primeiros grupos de estudos aqui em Nova Petrópolis. Essa é a sala da antiga casa da Patrícia Cândido. A Patrícia está bem de vermelho no canto ali. E eu estou cabeção ali perto do tubo da chaminé, que era uma lareira. Então começa o nosso grupo de estudo. Ok? Bruno, precisa ser mais alto na foto. Eu não entendi. Esse daqui é um dos primeiros treinamentos feitos na Casa Verde, que foi a primeira sede nossa no Luz da Serra. Beleza? Mesma coisa. Esse aqui é um treinamento que a gente deu, acho que num centro de Umbanda, eu não tenho certeza, acho que foi em Canoas, da nossa amiga Jaque Caldarte. Então aqui de novo eu falo para vocês, Bruno e Patrícia, sempre foi onde o amor chamou. A gente já deu aula para a galera do Daime, para a galera da Umbanda, para o pessoal da maçonaria, para o pessoal Rosa Cruz, para o pessoal da Lions, para o pessoal do Rotary, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Chá das Colegas, meu Deus, tudo que queria aprender a gente ensinava. Não para por aí. Vamos lá. Aqui é um dos primeiros grupos de estudo do Luz da Serra em Nova Petrópolis, já alugando um hotel. Essas pessoas pagavam R$10 cada uma e a gente torcia para ir mais de 25, porque se fosse mais de 25, empatava. Se fosse menos de 25, eu e Paty tinha casado o bolso para poder fazer o grupo de estudo. Imagina só, aqui é na minha casa em Gramado, onde nasceu
o Luz da Serra. E essa foto mostra o quão frio era os dias de evento. Muita gente não sabe, mas o primeiro treinamento que eu dou na minha vida é o de radiestesia. Eu sou muito bom nesse assunto, eu criei um método e eu já dei muita aula de radiestesia. Hoje o meu chamado não é tanto para ensinar radiestesia, mas quero que vocês saibam que isso daí está no currículo da Luz da Serra desde 2002 que a gente ensina radiestesia. Tá bom? Olha só, essas pessoas. Esse daí é o lançamento do livro Decisões, que foi em Canela, no Rio Grande do Sul. Olha só que legal. É uma jornada, tudo isso aí não tinha dinheiro para pagar nada. Esse daí foi um dos cursos que a gente fez naquela sala da Patrícia, também grupos pequenos. E é por isso que o Mensageiro da Luz, que vai ser agora em maio, eu quero fazer pequeno, eu quero conectar com essa energia. Essa foi uma primeira vez que uma professora da Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, aqui do Rio Grande do Sul, convidou a gente para falar numa cadeira de tópicos avançados em nutrição. Me senti muito especial esse dia. Eu e a Paty estávamos juntos. A foto foi a Paty que tirou. Foi feita numa universidade. E aqui o Bruno, como palestrante, começa a surgir. Ah, Bruno, eu queria te contratar. Quanto é a tua palestra? 5 mil. Ah, eu só posso pagar 600. Aceito. Bruno, quanto é a sua palestra? 5 mil. Eu só posso pagar 300 e mais umas batatas e umas cenouras. Aceito. Aqui os primeiros cursos onde a gente começa a formar alunos terapeutas. Esse aqui é em Santa Cruz do Sul, cidade natal da Aline, e eu e Paty formávamos terapeutas. Era um treinamento de 1 ano e meio, já começando aqui. Aqui, eu só queria mostrar para vocês que a Patrícia estava dando aula e tinha uma parte no curso da fitoenergética que ela fazia os exercícios. E eu deixava os alunos fazendo exercício e eu estou ali atrás escrevendo, sentado num banquinho. Eu sempre aproveitei para anotar e escrever tudo, por isso que sempre o Bruno está entupido de cadernos, porque quando Deus fala com a gente, a memória não grava. Você tem que anotar. Quando Deus fala com a gente, a memória não grava, então eu ponho num papel para não esquecer. Quando é coisa da sua cabeça, você não vai esquecer. Isso aí nós fomos uma vez lá para Arroio Silva, Araranguá, e nós paramos no Santuário do Padre Pio, que para mim é muito especial. Mal imaginei que um dia eu poderia visitar a própria cidade do Padre Pio, na Itália, que eu fiz o ano passado. Inclusive, eu vi até lá o corpo do Padre Pio. Aqui, onde a coisa começa a mudar, meu querido amigo, professor, amigo Wagner Borges, convidou a gente para dar um curso de fitoenergética em São Paulo. É a primeira vez na vida que a gente ministra um curso para mais de 60 pessoas ao mesmo tempo e o nosso jogo começa a mudar. Então, sou muito grato ao Wagner, muito grato. Esse aqui é um treinamento que eu dei no clube, no Rotary, para o pessoal do Rotary em Gramado, também explicando o campo de energia. Essa daqui começa as palestras com ingresso, feito em Santa Cruz do Sul, no Colégio São Luís, quase 300 pessoas. Começa a melhorar, as pessoas começam a ver. Né? Essa daqui são um treinamento de radiestesia de envio à distância e radiônica, feito na Casa Verde, para um grupo muito próximo. Então, as pessoas que vão participar agora do Mensageiros da Luz, dia 2 e 3 de maio, vão viver uma experiência nesse nível, porque é o que eu só podia ter lá no começo. Eu decidi abrir espaço para fazer, para ter a minha proximidade, para a gente falar. Isso aqui era muito especial, era muito iniciático. Mais uma das turmas que a gente dava na Casa Verde. E aí vocês vão vendo que agora uma palestra que a Patrícia está dando sobre personalidade congênita em Santa Cruz do Sul, no auditório do Charrua. Aí já tinha umas 150 pessoas, aqui sou eu também. Então eu mostro para vocês que a gente não começa grande. Tá? Aí mais turmas, aí o Paulo Henrique do meu lado, uma turma de Bento Gonçalves de Reiki nível 3, uma turma de Reiki nível 3 em Venâncio Aires, no IPEM, Instituto de Pesquisa Energética e Tecnologia de Venâncio Aires. Aqui, olha a Rainha do Nilo do meu lado, tá aqui, a gente já estava começando a namorar aí, e ela viajava comigo em alguns momentos. Aqui também, em Venâncio Aires, um curso de Reiki nível 2. A Patrícia dando aula e as pirâmides lá atrás. Muito especial essa foto para mim. Beleza? Só contando um pouco da história para vocês. Aqui também uma foto já com mais gente, eventos maiores. A gente começa... Aqui eu dando aula nesse mesmo lugar das pirâmides. Essa foto, por que essa foto é importante? Porque essa foto é o dia do lançamento do livro da fitoenergética. Dia 5/5 de 2005. O dia que o primeiro livro da fitoenergética, que não era nem perto disso aqui, surgiu. Tá? Essa foto é muito especial. Ok.
só para a gente já mais 2 fotos aqui. Esse aqui é eu e o Paulo Henrique, lá no começo, meu sócio, casado com a Patrícia. E eu e a Patrícia, né? Quem não sabe, a Paty e o PH são casados. E eu e a Patrícia lá atrás. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. E com isso eu concluo aqui meu raciocínio com vocês. Falo, esse contrato que eu fiz não é um contrato de jogador de futebol. Vocês viram minha foto aí? Esse contrato que eu fiz foi em fazer algo especial, que eu sentisse, que eu acreditava que eu poderia representar Deus, que eu acreditava que eu poderia. E tenho feito isso desde 2002. São 23 anos de aliança com Deus. E claro que fraquejei, claro que oscilei, claro que passei por maus momentos. Mas sempre que eu arrancava a coleira, eu voltava, Deus, me ajuda aqui, sabe? Sempre.